Olá pessoal, meu nome é Felipe. Hoje a gente vai resolver uma questão da Escola Naval 2011, que é a seguinte questão, ó. Vamos lá. Em que ponto da curva y² é igual a 2x ao cubo, né? Você tem a curva y² igual a 2x ao cubo. A reta tangente é perpendicular à reta de equação 4x menos 3y mais 2 igual a 0. O que a gente vai fazer? A gente vai chamar a reta tangente a essa curva de reta S, tá? E essa reta aqui a gente vai chamar de reta T, tudo bem? Então ele quer saber em que ponto da curva, né, a reta S vai ser perpendicular à reta T, tudo bem? Então, se você já sabe como fazer esse problema, eu gostaria de pedir que você pausasse o vídeo e tentasse fazer, porque agora a gente vai tentar atacar usando a noção de derivada e de coeficiente angular, tudo bem? Meu nome é Felipe, gostaria de pedir que, se você gostasse do vídeo, se inscrevesse no canal, deixasse sua curtida e seu comentário. Então vamos lá, ó. Para resolver isso, vamos considerar esse problema aqui, ó, né? Você tem esse problema e vamos considerar que esse ponto aqui que ele quer é da forma AB, tudo bem? Como esse ponto tem que ser um ponto da curva, então você tem que a abscissa a ordenada dele ao quadrado tem que ser igual ao dobro da abscissa ao cubo, né? Porque o y² é igual a 2x ao cubo. Então você tem que o b ao quadrado tem que ser igual a 2a ao cubo, tudo bem? Colocando o y igual a b e o x igual a a, tudo bem? Mas olha só, agora a gente vai entrar numa noção de derivada. O que é a derivada de uma curva? A derivada de uma curva está relacionada com a reta tangente. Na verdade, a derivada é o valor da reta tangente aplicado no ponto, tudo bem? Então, por exemplo, se você quer, por exemplo, o coeficiente angular da reta tangente aplicado no ponto AB, né? Então, você tem que calcular o quê? A derivada da curva, né? Não, desculpa. Vamos lá. A gente vai usar o conceito de derivada, tudo bem? O conceito de derivada fala o seguinte, ó. A derivada tem a ver com a reta tangente. Então, na verdade, a derivada no ponto AB é o valor do coeficiente angular da reta tangente à curva nesse ponto. Tudo bem? Então, por exemplo, se eu quero descobrir o coeficiente angular da reta tangente, que no caso é a reta S, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que derivar essa equação, né? E ao derivar essa equação, eu pegar, por exemplo, o valor dessa derivada e aplicar no ponto AB. Ou seja, fazer o x igual a A e o y igual a B. Tudo bem? Na derivada. Então, para a gente derivar essa equação aqui, ó, o que a gente tem que fazer? Ó? Tem que aplicar a regra da cadeia. Por quê? Porque a derivada, o y é uma função de x. Tudo bem? Então, o y², ele vai ser o quê? Uma função composta de x. Onde a primeira função será x² e a segunda função será o próprio y, que é a função de dentro. Então, derivando isso daqui, ó, derivando o y², vai ser o quê? Vai ser o 2y dy dx. Tudo bem? Aplicando a regra da cadeia. Isso daqui, ó, agora derivando agora o lado esquerdo, você tem o seguinte, ó, em relação a x, né? Você tem que esse 3 aqui vai descer, né? Multiplicando esse 2. E no lugar desse 3 vai ficar o quê? Vai ficar o 2, vai ficar x², então. Então vai ficar como? Ó, 3 vezes 2 dá 6, né? E aí, como esse 3 desceu, ficou 2. Então ficou x², tudo bem? Então 6x². E aí, ó, isolando o dy dx, eu tenho que o dy dx é igual ao quê? É igual a 3x² dividido por 2y. Né? E aí, simplificando, o que você vai ter? Ó? Vai ser 3x² dividido por y. Por quê? Porque o dy dx vai ser, ó, 6x² dividido por 2y, né? Porque esse 2 vem para cá dividindo. Tudo bem? Agora, aí eu posso simplificar por 2, e aí eu tenho que dy dx é igual a 3x² sobre y. Tudo bem? Então, vamos lá. Ó. Assim, o coeficiente angular da reta tangente S será o quê? Será exatamente o valor dessa derivada aplicado no ponto AB. Ou seja, eu tenho que fazer x igual a A e y igual a B. Então, como era 3x² dividido por y, eu vou ter que 3a² dividido por b. Tudo bem? Logo, esse b aqui tem que ser um número diferente de zero. Por quê? Porque não existe divisão por zero. Então, grave isso. b é um número diferente de zero. Tudo bem? A gente vai usar isso mais tarde. Por quê? Porque a derivada só vai estar definida
aqui se o denominador dessa fração for um número diferente de zero, tudo bem? Então vamos lá. Hein? Por outro lado, escrevendo a reta, olha só, por outro lado, além disso daqui, ó, além do coeficiente angular, né, ser dado por essa expressão, eu tenho que essa reta, S, tem que ser perpendicular à reta T. E pela condição de perpendicularidade, o que eu devo obter? Os coeficientes das duas retas, os coeficientes angulares das duas retas, tem que ser igual, o produto deles tem que ser igual a menos 1. Então, o produto dos coeficientes angulares tem que ser igual a menos 1. Então, para mim saber o coeficiente angular dessa reta tangente S, eu vou ter que saber o coeficiente angular da minha reta T. E aí eu vou vou usar a ideia da perpendicularidade, que o produto angular, o produto dos dois coeficientes tem que dar igual a menos 1. E aí eu vou achar o meu coeficiente angular da reta S, tudo bem? Então vamos lá. Ó. Aqui eu vou ter que, usando a forma resumida, né? Usando a forma resumida dessa equação, da reta T, né? Para achar o coeficiente angular, eu tenho que passar. Essa equação está escrita na forma geral, tem que escrever ela na forma resumida, tudo bem? Para achar o coeficiente angular da reta T. Então, na forma resumida, o y tem que estar isolado. Então, eu vou isolar o y aqui. Ó. Então, você vai ter ó, que 3y vai ser igual a 4x mais 2. Né? E aí, y vai ser 4x mais 2 dividido por 3. Né? Tudo dividido por 3. Então, y vai ser igual a 4 dividido por 3x mais 2 dividido por 3. Tudo bem? Assim, o coeficiente angular da reta T é o quê? É 4 sobre 3. Agora, pela condição de perpendicularidade, você vai ter que o 4 sobre 3 vezes o coeficiente angular da reta S, que é o dy dx, tem que dar igual a menos 1. Né? Por quê? Porque a condição de perpendicularidade fala isso, que duas retas perpendiculares, os produtos dos coeficientes angulares, né, tem que dar menos 1. Então, certo? Então, usando essa condição, você vai ter que o dy dx vezes 4 sobre 3, né, que é o coeficiente angular aqui, tem que dar igual a menos 1. Então, quem é o dy dx? É o menos 3 sobre 4. Né, ó. Por quê? Ó? O menos 3 sobre 4 vezes o 4 sobre 3 dá exatamente igual a menos 1. Então, se de um lado eu tenho que o dy dx é igual a 3a ao quadrado dividido por b, do outro eu tenho que o dy dx é igual a menos 3 sobre 4. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Eu vou comparar esse valor com esse valor, porque eles são iguais, né? Porque ambos são iguais a dy dx, tudo bem? Então, por comparação entre essa equação e essa equação, eu tenho que 3a ao quadrado sobre b é igual a menos 3 sobre 4, tudo bem? Certo? É só comparar o dy dx aqui, ó, porque o dy dx é igual a menos 3 sobre 4. E, por outro lado, o dy dx é igual a 3a ao quadrado sobre b. Então, esse valor aqui tem que ser igual a esse valor. E aí, ó, cortando esse 3 com esse 3, eu vou ter, ó, e multiplicando em cruz, né, eu posso cortar e depois multiplicar em cruz. Eu vou obter o quê? B é igual a menos 4a ao quadrado. Né? Então, dessa equação aqui, eu tenho que B é igual a menos 4a ao quadrado. Só que o b é igual a menos 4 ao quadrado, e do outro lado eu tenho que b ao quadrado é igual a 2a ao cubo. Então eu tenho um sistema de equação para resolver, tudo bem? Tendo um sistema de equação para resolver, o que eu tenho? Ó, eu posso colocar aqui, ó, resolvendo esse sistema, né, que b é igual a 4a ao quadrado e b ao quadrado é igual a 2a ao cubo, no lugar do b ao quadrado aqui, ó, no lugar desse b aqui, eu posso substituí-lo pelo 4a ao quadrado. Tudo bem? Então, no lugar desse b ao quadrado aqui, eu posso substituí-lo pelo 4a ao quadrado. Então, como é que vai ficar essa segunda equação? Ó? Vai ficar b, que é menos 4a ao quadrado. Isso tudo ao quadrado, porque aqui você tem b ao quadrado, né? Então, tem que levar o valor de b ao quadrado. Que vai ser igual a 2a ao cubo. Então, elevando isso aqui ao quadrado, você vai ter ó, menos 4a ao quadrado. Isso tudo ao quadrado, né? Então, igual a 2a ao cubo. Então, resolvendo isso aqui, você vai ter... Ó, 4 ao quadrado dá 16. A ao quadrado dá a quarta, né? E igual a 2a ao cubo. Agora eu posso passar o 2a ao cubo para o outro lado, né?
e deixar zero do lado de cá. Então, eu tenho 16a quarta menos 2a ao cubo igual a zero, tudo bem? Colocando em evidência o 2a ao cubo, o que você tem? Ó? Você tem 2a ao cubo em evidência vezes, onde era 16 virou 8, né? Porque o 2 foi em evidência. E onde tinha a quarta, virou a, tudo bem? E aí ia ficar menos o que, ó? Onde tinha 2a ao cubo, ficou 1. Então, vai ficar 8a menos 1, igual a zero. Né? Então, esse produto aqui tem que dar zero. Se esse produto aqui dá zero, é porque ou esse fator é zero, ou esse fator é zero. Então, assim, ou 2a ao cubo é zero, ou 8a menos 1 igual a zero, né? Então, o que você tem? Se 2a ao cubo é zero, aí não tem jeito, o a vai ter que ser zero. Tudo bem? Agora, se esse aqui não é zero, você tem que o 8a ao cubo vai ter que ser zero. E aí, o a vai ter que ser 1/8. Assim, ou a igual a zero, ou a igual a 1/8. Tudo bem? Só que olha só, se o a for zero, então você tem que o b vai ser o quê? Vai ser 4a ao quadrado, que vai ser 4 vezes zero, que dá zero. Mas a gente já viu que o b não pode ser zero. Por que o b não pode ser zero? Porque se o b for zero, o que acontece aqui? Ó? O meu dy dx vai estar indefinido. Por quê? Porque o meu dy dx é igual a 3a ao quadrado dividido por b. Esse b aqui não pode ser zero, porque se for zero, eu vou ter uma divisão de zero por zero. E aí você tem que o coeficiente angular da reta tangente vai estar indefinido. Então não pode, tudo bem? Então esse b aqui não pode ser zero. Se não pode ser zero, é porque o a também não pode ser zero. E assim, você conclui que o a tem que ser igual a 1/8. Tudo bem? Agora, se o a é igual a 1/8, então o b vai ter que ser igual a menos 4 vezes a ao quadrado, que vai ser menos 4 vezes 1/8 ao quadrado, que é 1 sobre 64 avos. Né? Aí, simplificando aqui, ó, o 4 com 64, você pode simplificar por 4, né? Vai dar menos 1 sobre 16. Então, b vai dar menos 1 sobre 16. Assim, o ponto seria o a, né, que é um oitavo, e o b, que é menos 1 sobre 16. Então, a resposta correta seria aqui na letra A. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!